Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje o programa ele é voltado especialmente para você que pensa em construir uma vida, uma carreira na Europa ou simplesmente ter documentos de cidadão em outro país. Eu vou receber hoje os irmãos Rafael e Rodrigo Janesini, que são fundadores da Cidadania for You. Esses caras conseguiram automatizar o processo de concessão de cidadania de ponta a ponta, desde a entrada até a documentação. E hoje eles vão contar pra gente tudo sobre como conseguir a cidadania em países como Portugal, Espanha e Itália. Se você quer saber como conseguir a sua cidadania, fica ligado que daqui a pouquinho a gente já volta. Sabia que os empregadores estão dispostos a pagar quase 50% mais para profissionais que dominam as ferramentas de IA? Pois é, um relatório da AWS e Access Partnership de 2023 revelou que os empregadores estão dispostos a pagar até 46% a mais para contratar profissionais com habilidades em inteligência artificial. E não é para menos. A chegada de ferramentas de inteligência artificial acessíveis trouxe produtividade num mundo que exige rapidez. Esse assunto foi tema do bate-papo que eu tive recentemente aqui no Café com a ADM com o Matheus Goias, CEO da Tribe, Escola de Tecnologia e Inteligência Artificial. Para ouvir, você pode acessar o link que está aqui na descrição ou buscar diretamente no nosso feed em sua plataforma preferida. Na nossa conversa, o Matheus comparou a necessidade de dominar as ferramentas de IA generativa com a necessidade que todos os profissionais na década de 90 tiveram com o pacote Office. Lembra quando as pessoas colocavam no currículo domínio avançado em Word e Excel? É a mesma coisa agora, só que num nível muito mais avançado com as ferramentas de IA. E foi para ajudar você a se tornar esse profissional que a Tribe criou o curso IA na Prática. É o treinamento ideal para profissionais que querem aumentar a produtividade e a performance, conquistar mais reconhecimento profissional e garantir seu lugar no futuro do mercado de trabalho. Entre os públicos-alvo estão profissionais de marketing, direito, consultoria, finanças, produto digital e educação que utilizam pacotes Office ou G Suite em suas atividades diárias. Inclusive, ao final do episódio, o Matheus nos surpreendeu com um presente para a comunidade do Administradores, liberando um cupom de desconto de 40% para se matricular no curso IA na Prática da Tribe, que lançou sua versão 3.0, a mais atualizada do mercado. O cupom é ADM40, é válido até o dia 30 de junho de 2024. Acesse o link que está na descrição, conheça o programa e saiba como participar. Rafael Janesini é o CEO da Cidadania for You, empresa de tecnologia especializada em cidadania europeia. Ele é formado em sistemas de informação e construiu uma carreira sólida como desenvolvedor e arquiteto de soluções de automação bancária. Na posição de CEO da Cidadania for You, ele é responsável pela otimização das integrações e processos de vendas, refletindo sua paixão por automações e eficiência operacional. O Rodrigo Janesini é cofundador da Cidadania for You, onde ele atua como diretor de operações. Tem 15 anos de carreira, ele foi da TI ao empreendedorismo com uma missão muito clara: desburocratizar a vida de quem tem direito à dupla cidadania. E ao longo da sua trajetória teve a oportunidade de desenvolver as habilidades técnicas necessárias que o ajudaram na construção de um sistema de agendamento do consulado italiano no Brasil, o que foi o pontapé inicial da sua jornada empreendedora. Rafael e Rodrigo Janesini, dose dupla de cafeína por aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com a ADM. Opa, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito legal. Bom, irmãos, empreendedores, eu queria começar esse bate-papo aqui. Como é que surgiu, essa sacada? Como é que foi o pontapé inicial aqui da Cidadania for You? Então, fiquem à vontade aí, o microfone é de vocês. Olha, acho que a cidadania nasceu como nascem quase todas as empresas, né? Nasceu de uma dor, né? Então, assim, a gente tinha uma dor de estar, né? A gente tinha um processo correndo há 10 anos, para você ver, nosso processo de cidadania durou 10 anos, e a gente percebeu que ninguém tinha transparência, a gente não tinha, e a gente como cliente ali, afoito, então a gente entendeu que o mercado é sem transparência e com muito golpe. A gente já viu agora, né, acho que bem recente, teve o caso aí do Rodrigo Faro, acho que saiu semana passada. Então tem vários casos que vão acontecendo assim em relação à cidadania, e é algo que envolve os sonhos, né? Então a gente fica sempre agoniado, querendo saber e tudo mais. E como envolve sonho, não tem muito preço, né? Quanto custa um sonho, né? Quanto custa um casamento? Quanto custa você poder morar em qualquer país da Europa, né? Algo muito subjetivo. Então acaba sendo muito mais suscetível a golpes. E foi daí que surgiu. A gente quis fazer algo totalmente inédito, sabe? Todas as empresas eram muito iguais. Processos arcaicos, processos manuais, lentos e sem transparência. E a gente pensou, poxa, será que a gente conseguiria fazer algo diferente? Será que a gente conseguiria criar uma plataforma que orquestre esse processo de cidadania, porque eu tenho que ter assertividade porque eu estou lidando com o sonho. E o cliente consegue ter um aplicativo
que ele acompanhe em tempo real tudo que está sendo feito, ou seja, eu entrego transparência. E aí foi daí que nasceu a ideia da cidadania. Eu vou falar, foi um desafio, viu? Porque como é que você orquestra, né, como é que você faz processos únicos? Acho que esse é o primeiro desafio. Como é que você faz, né? Porque assim, quando você vai fazer alguma plataforma, que você quer fazer alguma coisa, automatizar alguma coisa, é algo meio repetitivo, né? Toda vez que a gente contrata uma funcionária, a gente vai lá, pega a carteira de trabalho, a gente vai lá, manda a camisa de onboard, faz o não sei o que, coloca ela no time. Então é um processozinho meio que igual. Agora a cidadania europeia é única todas as vezes. Então acho que nosso principal desafio foi como escalar algo único. Perfeito. Acho que daí nasceu, isso aí foi o difícil. Viu? Legal, eu só queria pontuar aqui pro nosso ouvinte que este que acabou de falar, para você decorar aí a voz, quem tiver só no Spotify Igual, ou né? nos aplicativos de podcast, foi o Rafael, que é o CEO. E agora vamos ouvir também o Rodrigo. Conta aí também, Rodrigo, um pouquinho dessa história. Boa. Cara, com relação ao processo de criação, foi isso, enfim, passamos juntos por todos esses percalços, né? Viemos ali de um processo complexo e complicado ali. A gente achou que até não teria o direito adquirido ali depois de 10 anos de tentativa. E, cara, a gente conversou com muitas pessoas que sofreram muito com esse processo e que a maior parte das pessoas que a gente conheceu decidiu abrir mão do processo em algum momento. E a gente achou que isso era algo que não poderia acontecer. Pois é. E aí a gente decidiu estruturar... Desculpa, Leandro, pode falar. Não, ia contar, isso é uma dor muito comum no mercado, né? Uma dor, assim, que as pessoas que eu conheço, né, que tentaram fazer esse processo de cidadania, também, né, sofreram um bocado, várias conseguiram, né? Mas, assim, é um processo muito longo, muito demorado e acredito que vocês encontraram, assim, uma excelente oportunidade, né, para resolver uma dor que é geral nesse mercado, né? Exatamente, e foi isso aí. A gente achou que não era justo as pessoas não terem, a gente achou que as empresas poderiam fazer de uma maneira bem mais diferente, assim, bem menos burocrática, bem mais transparente, que é como a gente fala, que a gente tem uma cozinha de vidro, né, que o cliente ele sabe ponta a ponta do que está acontecendo, enfim, o cliente consegue cobrar a gente porque ele sabe em qual etapa exatamente está. Então a gente queria que a jornada fosse um pouco mais incrível e que esse sonho não se tornasse um pesadelo, né? Muito bem. O Rafael comentou aqui um caso do Rodrigo Faro. Eu tô por fora. Eu queria que vocês comentassem aqui. Acredito que também quem não ficou sabendo dessa história deve ter ficado curioso aqui. O que aconteceu com o xará do Rodrigo aí? Ele foi acusado, né, lá na Itália, né, pela polícia italiana, de participar de um esquema, né, fraudulento da obtenção da cidadania europeia. A gente até chegou a dar entrevista, a gente chegou a falar na Isto É, falar em outras redes sobre isso. Ele alega que não sabia, que ele contratou uma consultoria, né, que fez o processo. E assim, agora ele vai ter que, enfim, é um BO, né, um problema que ele vai ter que ir na justiça, né, provar o que ele está dizendo. Mas assim, o que a gente vê, tá, no mercado? A gente vê que isso acontece muito. Do cliente, de fato, né, da pessoa não saber que está fazendo algo ilegal. Então, o caso dele, tudo indica que ele fala com a cidadania administrativa na Itália. A cidadania italiana, só para, tipo, todo mundo ficar... Claro, você só pode fazer a cidadania italiana onde você reside. Exemplo, o Rodrigo agora mora em Brasília, eu moro em São Paulo. Se eu for fazer minha cidadania italiana, eu tenho que fazer no consulado de São Paulo. Se o Rodrigo for fazer a cidadania italiana dele, que é meu irmão, tem que fazer na Embaixada de Brasília. Ele não pode fazer no consulado de São Paulo e eu não posso fazer na Embaixada de Brasília. É só onde você vive. E aqui... Quando você vai fazer dessa maneira, de forma administrativa, o consulado de São Paulo demora 12 anos. Ou seja, eu quero fazer minha cidadania, daqui a 12 anos eu vou ter minha cidadania. É muito tempo. Na Itália, você também consegue fazer nas comunes. A Itália tem lá quase 10 mil comunes, e cada uma dessas comunes você pode fazer como se fosse um consulado. Você também pode fazer o processo lá. Porém, você precisa residir lá. Então você tem que ir lá, alugar uma casa... ter vontade de alugar no seu nome, morar, fixar residência, aí passa um policial lá, um vigile, para ver se realmente você mora naquela casa. Tem todo um trâmite para você realmente morar lá. Depois que você mora lá, você pode fazer sua cidadania na Itália. Então o caso dele, o que estão alegando é que ele não morou na Itália, muito pelo contrário, ele quiçá foi na Itália, e aí a empresa que fez o processo dele subornava, né, pagava propina pro oficial, pra comune, para falar que esses clientes moravam na Itália para fazer o processo de cidadania lá como se ele fosse residente, e aí saía muito rápido, saía em 1 mês, 2 meses, saía o processo de cidadania. Então esse aí, agora que foram investigar, foi ver, cara, ele não morava aqui,
Ele nem estava aqui na Itália, não ficou como residente, não tinha aluguel, e aí pegaram lá na casa de um oficial lá, acho que acharam 100 mil euros, aí eles estão investigando para tentar identificar, né, da onde está vindo esse dinheiro, né, como é que ele conseguiu a cidadania sem morar lá, e aí, olha que interessante, ele provavelmente ele vai perder a cidadania dele. Então, assim, se ele realmente não provar que ele fez o processo legal, ele vai perder a cidadania, ele não vai perder o direito. Então ele vai poder, por exemplo, contratar uma empresa como a Cidadania For You e refazer o processo do zero de maneira legal, etc, e ter o passaporte. Mas o passaporte que ele tem agora, né, se for, quando o processo for julgado, provavelmente será cancelado, ele vai perder a cidadania. Nossa, que rolo, cara. E bom, então vamos... Ele vai responder. Vamos começar. Crime. É complicado, Esse complicado. É olha o tamanho da bronca, né? Então vamos começar logo pelos critérios, né? Quais são os principais critérios que a gente tem que seguir para dar entrada num processo de cidadania, né? Tanto na Itália como na Espanha, também em Portugal. Vai lá, Rô. Boa. Leandro, o processo de cidadania que a gente trabalha de maneira geral, a gente está falando do ius sanguinis, né? A gente está falando de um processo que ele passa por sangue. Então, óbvio, existe também uma parte ali por matrimônio, que, enfim, acaba sendo a junção ali, mas a principal demanda que a gente tem é de um processo feito por descendência direta. Adoção também conta, tá? Quando é na minoridade. Mas então, como é que funcionam os critérios? Quando a gente fala da Itália, a gente tem um critério um pouco mais abrangente. Então, a Itália ela diz que na legislação dela que filho de italiano, italiano é. Ou seja, eu quando fiz o meu processo, a Rafael quando fez o processo dele, a gente apenas fez o reconhecimento dessa cidadania italiana que teoricamente a gente teve a vida inteira. Então, independente de meu pai ter feito, meu bisavô ter feito, enfim, a gente pode pular todas as gerações desde que houvesse um italiano na nossa linha. Não importa se estou falando do meu pai, meu avô, meu bisavô, trisavô, tetravô. Isso vai até que linha, assim, só pra gente ter ideia disso aí. Não tem linha, vai até a Itália ser Itália. Meu Deus do céu. A gente está falando de quando o Império Italiano virou República Italiana, a partir da promulgação da Constituição, daquele momento em diante, todos que lá estavam se tornou italiano e possíveis descendentes deles se tornam italianos também. Não importa se é a 10ª geração. Nossa, tem que comprovar toda essa linha até lá, né? Vamos chegar lá no Marco Aurélio, lá no Império Romano. Bem isso. E aí, quando a gente fala de Espanha e Portugal, teve algumas mudanças legislatórias recentes. Recentes assim, né? De 2 anos para cá. Primeiro foi de Portugal, há um tempo atrás. Portugal, ele tinha alguns requisitos um pouco mais intensos. Quando você é filho de português, é mais fácil você fazer a comprovação da linhagem e assim poder ter a sua cidadania. Quando você é neto, você tem uma gama de critérios que você deve cumprir. Dentre esses critérios, existe um critério lá chamado conhecimento da cultura portuguesa. E esse conhecimento da cultura portuguesa ele era muito complexo de ser comprovado. Então as pessoas se inscreviam aqui no Brasil, onde residissem, na parte da comunidade portuguesa, então se envolvia com demandas do assunto português, você tinha que ir algumas vezes a Portugal por ano, enfim, e ainda assim era subjetivo, podia ou não comprovar. Há 2 anos atrás, colocaram que uma das cláusulas lá de conhecimento da cultura portuguesa é o conhecimento do idioma português. Logo, todo brasileiro basicamente fácil, se tornou... Então foi quando a gente teve um aumento de demanda assim, muito grande mesmo, por causa que, enfim, a legislação tornou muito mais abrangente, né? Então todo mundo não. Aí a gente tá falando que todos os netos puderam requerer essa cidadania. Quando a gente fala neto, poxa, mas não é o meu avô, é meu bisavô. Também é possível, desde que o seu pai ou sua mãe também esteja vivo. Então a gente fala que é o avô da última pessoa viva, diga-se de passagem. Então, se seus avós estiverem vivos, a gente está falando dos seus avós, aí tem o bisavós, trisavós, né? Então, seus trisavós poderiam ser portugueses, faria a cidadania dos seus avós, dos seus pais, as suas, sucessivamente. Então, isso aí liberou para muita gente. Na Espanha, teve uma regra um pouco diferente. Na Espanha, também é para filhos, e de um tempo para cá, teve uma legislação nova que ela liberou temporariamente, até outubro desse ano, ela libera para que netos de espanhóis também tenham a sua cidadania reconhecida. É a lei da memória democrática. Então, enfim, tem todo o momento do porquê essa lei foi criada, baseado em alguns fatos de ditadura e algumas coisas que tiveram na Espanha. E aí, com isso, fizeram essa promulgação dessa lei, que tinha vigência de 2 anos, encerrando agora em outubro de 2024.
Acontece que há 2, 3 meses atrás teve uma renovação dessa lei, uma promulgação dela por mais um ano, que ainda não foi confirmado pelo consulado. Embora exista a legislação, ainda não, os consulados internos aqui do Brasil ainda não confirmaram essa informação. Então, o que tudo indica vai de outubro de 2024 para outubro de 2025. Então, até lá, todos os netos de espanhóis, na mesma logística que eu estou falando de Portugal, então, se for meu trisavô, meus avós estiverem vivos, é possível fazer e tudo mais, todos os descendentes conseguem ingressar com o processo de ação. E a Espanha está tão engajada em fazer isso acontecer que muitas das vezes a gente chega com um neto, que o neto, na verdade, é o pai do nosso requerente. A gente está fazendo o processo dele porque o filho dele, enfim, iniciou a etapa do processo. A Espanha está tão acelerada que alguns consulados aceitam que a gente entre com ele junto. Então está entrando bisneto, neto e pai num documento só. E eles fazem a leitura de todos e a cidadania está saindo de uma maneira até bem rápida. Então hoje das 3, provavelmente ela está sendo a mais rápida a ser executada, embora ela tenha essa questão do prazo aí de validade que está acabando. Validade para aquisição, tá? Quem fez, vai continuar para sempre. Pô, legal. Galera, eu tô lembrando aqui de uma notícia que a gente veiculou no Administradores. Agora eu não vou lembrar o ano, se foi 2014, 2015, eu não sei, mas foi uma loucura que a gente publicou essa notícia que era sobre descendentes dos sefarditas, que são os descendentes dos judeus lá de Portugal e Espanha, tinham direito à cidadania europeia. E, cara, isso foi uma loucura quando a gente publicou isso aí, tinha uma relação lá de sobrenomes. A gente chegava a ter, sei lá, 150 mil visitas por dia. E foi assim o nosso recorde absoluto de audiência em toda a história do Administradores. Não sei quantos milhões de pessoas, né, visitaram essa página aí ao longo desses anos. Isso aí continua valendo? Tem assim essa questão da pessoa comprovar que tem uma descendência, por exemplo, dessa linhagem sefardita e conseguir a cidadania? Ou já era? Então, Leandro, a parte de judeu sefardita, a gente não executa essa cidadania hoje, a gente está falando, enfim, de 500, 600 anos atrás, né? Então, se você achou que era muito falar que a Itália pode ser qualquer descendente, a gente está falando de, cara, épocas consideravelmente mais remotas. Então, a gente não faz. Mas como que consiste a ideia do judeu sefardita? Hoje, tanto Portugal quanto Espanha ainda existem as formas de cidadania por judeus sefarditas. Alguns outros países também existem algumas questões para os judeus sefarditas, tanto como facilidades de moradia, enfim, diversos outros pontos. Mas o principal que a gente tem que saber disso é que você precisa comprovar essa linhagem. O que o pessoal fez antigamente? Vários pesquisadores, vários genealógicos fizeram há um tempo atrás. Eu ia lá, o Leandro me contratava, porque ele ajudou sefardita, eu ia lá e fazia uma senhora pesquisa genealógica ali do seu decta parente, enfim, de 10, 12, 15 gerações atrás de você. E aí, beleza, conseguiu comprovar a sua cidadania. Esse documento ele precisa ser homologado por diversos setores para saber a validade de 100% desses documentos. Eu estou homologando documentos de 400, 500 anos atrás. É muito complexo homologar documentos desses. Depois que as pessoas finalizavam isso, foi quando teve esse boom, algumas empresas começaram a chamar os familiares do Leandro. Olha, eu tenho aqui já comprovado aqui que existia um sefardita que teve um filho, que chegou no Brasil. Todo mundo abaixo dali seria um lead para ele, né? Diga-se de passagem. E foi uma época que isso promoveu muito essa cultura do judeu sefardita para a cidadania portuguesa. Mas tem vários indícios de que isso não vai durar por muito tempo. A cidadania por judeu sefardita, assim como algumas outras frentes, também elas não devem ser perpétuas e logo também a gente deve voltar à cidadania apenas por iuris sanguinis, que é o que é previsto na Constituição. E aí tinha assim, né, nessa nossa notícia, né, tinham vários sobrenomes e alguns muito comuns no Brasil, né? Se você tem um desses sobrenomes, você pode, enfim, pleitear. Silva, né? Oliveira. Silva, Braga. Uhum. Então, quer dizer, o Brasil inteiro podia fazer isso, né? Tipo isso. Mas quando a gente fala de 400 anos atrás, pensa quantos descendentes o teu dectavô teve até você. A gente tá falando de uma legião, né? Uma galera. Anos, a gente tá falando normalmente de 20 gerações acima, olha quantas pessoas. Então a coisa é isso, são nomes comuns mesmo, incrivelmente. Mas também muito tem uma bem. pegada de marketing aí, né? Ah, sim, com certeza. De colocar um nome comum e chamar mais gente. Foi bom pra gente aí na época. Bom, galera,
quais são os documentos, assim, hoje em dia, então, para a gente não fazer essa pesquisa tão grande, né? O que a gente precisa ter de documentos para iniciar um processo de cidadania? Basicamente, para a cidadania italiana, acho que todas são muito parecidas, né? São as certidões, né? Casamento, nascimento, óbito, né? De você até o seu ascendente italiano, espanhol ou português. Né? Então tem que chegar lá. Em alguns casos o óbito é opcional, em alguns outros casos ele é obrigatório, então depende. E aí a gente tem que pegar toda essa documentação, analisar ela, né? Ver se não teve quebra de linha, se alguém não se naturalizou brasileiro e teve o filho depois. Tem uma série de questõezinhas que a gente tem que analisar, e tem algumas certidões que geram muita dúvida. Então uma coisa que a gente não pode gerar é dúvida entre você, por exemplo, cidadania italiana não pode gerar dúvida entre eu e meu trisavô italiano, né? Eu tenho que saber que realmente eu chego até ele, né? Assim, ele é o meu trisavô, isso não pode gerar dúvida. E tem alguns dados que ao passar do tempo acaba gerando essas dúvidas. Por exemplo, mudanças de nome. Então tem mudanças de nome que são muito simples. Sei lá, Giuseppe virou José, Giovanni, né, virou João. Tipo assim, isso aí já não... Tipo, é meio que a gente fala até de aportuguesamento de nome. Genesine com S, Genesine com E, com I, sabe? Tipo, com dois N. São as mudanças muito simples que não geram dúvidas, assim, que realmente foi na época do cartório registrar e tudo mais, o pessoal não sabia escrever direito e tudo mais. Então isso não gera muita dúvida. Agora tem algumas mudanças, sei lá, Genesine virou Gian. Tipo, tem algumas mudanças assim, calma aí, será que é a mesma pessoa? Tipo, quando as datas mudam. Então, por exemplo, na certidão de nascimento consta que ele nasceu num dia. Na de casamento, consta outra data. Tipo assim, quando você vai calcular, na de casamento ele tinha 25 anos. Aí fala, ele com 27 anos compareceu. Eu falo, uai, mas não, ele tinha 25. Aí na de óbito, outra idade. Aí essas coisas de datas, assim, isso gera dúvida. Porque pode ser homônimo e tudo mais. Então a gente pega, analisa as documentações, vê o que pode gerar dúvidas, depois a gente corrige essa documentação, né? Então a gente pode fazer dois tipos de retificações. Uma são as retificações de forma administrativa, que é basicamente vai lá no cartório e prova. Cartório, olha só, esse nome aqui está errado, baseado nesse outro documento, e o cartório vai lá e pode acatar ou não. E a outra maneira é judicialmente. Então eu posso pegar, juntar toda essa papelada, juntar todas as provas, e eu vou lá judicialmente e falo, olha, juiz, olha só, então isso aqui tá errado, ó, o nome é esse. Aí o juiz vai lá, concede, despacha para os cartórios corrigem a documentação. Então a gente tem que fazer isso, aí depois preparar a documentação para entregar, né? Seja consulado italiano, espanhol, português. Acho que o caminho é esse. E aí, quais etapas são difíceis, tá, Leandro? Dessas aí. Uma etapa muito crucial é a pesquisa genealógica. Então imagina, eu tô falando que eu tenho que achar a documentação do meu trisavô. Eu sei que ele é italiano. Mas, cara, onde é que ele nasceu? Tipo, onde é que ele casou aqui no Brasil, sabe? Tipo, onde é que tá o óbito dele? Então isso daí, quando você acha essa documentação, né, que a gente faz aquela pesquisa genealógica, essa etapa aí é a primeira etapa e é uma das etapas cruciais pro processo. Perfeito. Uma coisa que a gente tem hoje, Leandro, que precisamos muito ter é essa minuciosidade que a gente tem com a documentação. Hoje a gente tem mais de 50 pessoas na nossa equipe ali de pesquisa genealógica, enfim, dentre a parte administrativa de entrar em contato com as comunes, etc., e os próprios pesquisadores. E, cara, era muito comum, por exemplo, antigamente, as mulheres mentirem a idade para casar. Era muito comum, era muito, muito comum mesmo. E normalmente elas mentiam para mais, né, para poder falar que já tinham idade de casamento. É diferente do que a gente imagina, né? Que mentia pra menos pra parecer ser mais novinha. A minha sogra tá quase da meia idade já. E aí, era muito comum fazerem isso. E quando elas faziam isso, elas falavam que perderam o documento e faziam uma certidão autodeclaratória. E essa certidão autodeclaratória, é difícil fazer comprovação dela de herança, né, de descendência ou ascendência, com base numa certidão autodeclaratória. Eu falei quem são meus pais. Eles, no momento nenhum, eles concordaram que eles eram meus pais, né, diga-se passagem. Então, o que a gente faz? Uma pesquisa minuciosa para poder comprovar que essa pessoa, na verdade, era essa outra pessoa que eu tenho a certidão de nascimento aqui e que, por algum motivo, ela não tinha certidão durante o casamento. E, normalmente, as pessoas não sabiam as datas de nascimento, era comum. Então, a gente tem que fazer todo esse aparato para poder comprovar que é a mesma pessoa. E a gente faz isso muito bem. Pra você ter noção, a gente já teve mais de 30 mil clientes, a gente nunca perdeu um processo na vida. Eu fiquei impressionado com esses números, né? 100% de aprovação vocês têm, né? 100% de aprovação. Mas todos porque os a gente clientes leva que passam, muito a sério tudo isso. Cara, impressionante. Todos os clientes que passam pela nossa análise, né? A gente analisa. Já teve acho que uns 5 que quando passaram pela análise a gente falou, cara, você não tem direito. A gente vai lá e devolve o dinheiro e fala, olha, teve uma ruptura. Mas todos que a gente analisa
e a gente vê que realmente ele tem direito, a gente nunca perde. Assim, cidadania europeia é algo que não se perde. Não é porque assim, eu não tô entrando no embate contra o Rodrigo em algum processo judicial. Muito pelo contrário, eu estou usando a lei, usando a documentação de forma correta, não tem como se perder. Então, por que a gente vê que tem pessoas que perdem, né, o processo de cidadania? Porque faz errado, né? Faz com esses documentos falhando e tudo mais. Exatamente. Alice. Eu tinha comentado com o Leandro. Tranquilo. Ô Rafael, você tinha falado, né, que, por exemplo, no processo de cidadania italiana, você tem que dar entrada no consulado da sua cidade. E eu acredito que tem muita gente que está escutando aqui o nosso podcast, enfim, tem interesse, tem essa possibilidade, mas de repente não tem um consulado italiano na sua cidade. E aí, o que ele deve fazer nesses casos? Não é da cidade. É uma ótima pergunta. Na verdade, é o consulado que atende a região que você mora. Exemplo, o Rodrigo, em Goiás não tem consulado. Quem mora em Goiás é atendido pelo consulado de Brasília, pela embaixada. Quem mora, sei lá, no Pará, na Amazonas, é atendido pelo consulado de Brasília. Aqui, por exemplo, né, quem mora em Minas, aí já tem o consulado de Minas. Então você sempre tem que ser atendido pelo consulado que atende a região, né? Então cada consuladozinho tem a região que ele atende. Mas qual é o problema? Eu, por exemplo, estou em São Paulo. Para eu fazer meu processo de cidadania aqui em São Paulo, né, vai demorar 12 anos. Esse é o tempo. E se eu conseguir a cidadania, né? Porque a gente vê que os consulados, eles acabam tentando. Eles tentam dificultar o máximo possível, né? Então, algum detalhezinho que eles conseguirem para não passar, tiver qualquer errinho na documentação, não passa. Então, o que a gente faz, tá? É um absurdo demorar 12 anos. Né? A lei italiana diz que quando você quer fazer a cidadania de forma administrativa, ela pode durar no máximo 2 anos. É o máximo de forma administrativa. Então, quando um cliente nosso levanta a mão aqui no consulado de São Paulo e fala, eu quero minha cidadania, e demora 12 anos, o consulado de São Paulo está fazendo algo errado, contra a lei. E isso já tem uma jurisprudência. Então, o que a gente faz? Hoje, a maior caso dos nossos processos, a gente faz isso através dos tribunais lá na Itália. Então, o cliente não precisa ir para a Itália, né? O processo ele roda todo lá, a gente prepara toda a documentação aqui do Brasil, ele faz uma procuração, né, para o nosso advogado italiano representar ele lá na Itália, perante os tribunais, e aí o processo corre lá. E aí o prazo a gente está falando aqui num prazo de 12 anos, varia muito. Aí lá na Itália, ele vai, dependendo do tribunal, tem tribunal que demora, 6 meses, 4 meses. Já tem tribunal que está demorando 2 anos e meio. Então, 3 casos muito raros. Então, assim, dependendo do tribunal, e o tribunal depende da onde nasceu o italiano, né? Tipo assim, se, por exemplo, nosso caso, nosso italiano nasceu lá na região de Trento, nasceu em Telve, então vai ser julgado no tribunal de Trento. Então, o tribunal de Trento, às vezes, é mais lento do que, sei lá, o tribunal de outra região. Então, a gente também não consegue escolher em qual tribunal a gente vai protocolar o processo. Mas quando a gente fala que vai demorar ali de 6 meses a 3 anos, aí colocar o pior caso, quando a gente está falando de um universo de 12 anos, acaba sendo rápido, né? Tipo assim, vai que demore 2 anos. No universo de 12 que demoraria, acaba sendo bem, bem vantajoso. Muito bem. Galera, vocês falaram agora recentemente aqui na nossa conversa que já tiveram mais de 30 mil clientes atendidos. E, lógico, né, fora vocês, tem vários outros escritórios, enfim, né, que fazem que prestam esse tipo de serviço no Brasil. Então, assim, a gente está falando de muita gente com interesse em obter a cidadania europeia. Aqui vocês explicam, né, quais são os motivos de ter tanta gente no Brasil pretendendo, né, ter uma cidadania europeia. A gente faz pesquisa, tá? Antes a gente ficava muito tentando adivinhar por que o cliente está fazendo, né? A gente falou, cara, por que a gente não pergunta, né, para eles por que eles estão fazendo? E assim, a gente elenca 3 principais motivos, tá? Um é a herança, então assim, é a pessoa que está fazendo para os filhos. Às vezes o filho tem 1 ano de idade, mas eu quero fazer a minha cidadania para que meu filho de 1 ano de idade tenha cidadania para, sei lá, quando ele tiver 18 anos, ele puder, sei lá, trabalhar em qualquer país da União Europeia, poder fazer faculdade fora e tudo mais. Esse é um motivo. O segundo motivo é um plano B. Cara, eu sou funcionário público, eu tô muito bem empregado aqui no Brasil, eu nem penso em sair, mas vai que, né? Vai que a economia mude, vai que, enfim, a gente colapsa, não sei. Então eu quero a minha cidadania para caso tenha algum problema,
né, eu posso sair. E o terceiro é aquela facilidade que você tem para viajar para qualquer lugar, né? Então, assim, eu para ir para os Estados Unidos, eu tenho que tirar aquele visto, que é bem chato, que eu tenho que ir lá preencher aquele formulário, acho que é o DS-160, gigantesco, ir lá Cara, com passaporte italiano, não. Você preenche um formuláriozinho online de 5 minutos, paga uma taxa, no dia seguinte chega no seu e-mail sua permissão. Tipo assim, é muito simples. Eu tenho inveja de vocês aí, né? Porque pra ir pros Estados Unidos, pô, chega aquela fila gigantesca pra entrar. E eu só vejo a galera do passaporte europeu só passando direto. Ali. Tem a fila preferencial, né? E na Itália, então, quando você vai pra Europa, tá? É melhor ainda. Porque quando você vai pra Europa, você não fala com ninguém. É eletrônico. Imagina, você tem aquela fila gigante. Portugal, você tem uma fila gigantesca, né? Para brasileiros, enfim, para entrar. Eu só chego lá com meu passaporte, tô dentro de Portugal. É isso, sabe? Assim, simples assim. Fora que pode entrar acompanhado também, né? Eu entro com a minha esposa, por exemplo, que é brasileira. E aí, nesse caso, eu não consigo ir na máquina, né? Eu vou no guichê, mas vou no guichê para o europeu, então não tem fila. É muito mais rápido. Também funciona bem legal. Mais tempo de Dutch Free. Fora as conexões, né? Que normalmente você perde, você não vai perder mais as conexões. Realmente é um passaporte muito mais poderoso. Agora eu queria saber de vocês. Por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, se eu tiro uma cidadania italiana ou espanhola ou portuguesa, eu continuo pagando imposto no Brasil ou eu tenho que pagar imposto lá também? Como é que é a história? Não, se você mora no Brasil, né, paga aqui. Vai continuar pagando imposto no Brasil, né, infelizmente. Mas se você sai do Brasil, você não precisa pagar imposto no Brasil. Então não é igual, por exemplo, a cidadania americana, né, que você pode morar onde você quiser, ainda assim você ainda deve imposto americano e tudo mais. No Brasil não, você pode dar uma... até quando você vai fazer imposto de renda, saída fiscal. Saída fiscal, essa é a palavra. Então você pode dar uma saída fiscal, né, eu tô dando saída fiscal porque eu tô indo morar em Portugal, onde eu quiser, e eu não pago imposto mais no Brasil. Isso é uma coisa muito interessante, Leandro, que você colocou. As pessoas confundem muito mesmo esse tema. E o fato de você ser cidadão de cidadão europeu, ser cidadão, falando especificamente dessas 3 nacionalidades, né? Portugal, Espanha e Itália, não torna você um residente fiscal desse país. Você só seria um residente fiscal desse país se você de fato viesse a residir nesses países e fizer uma mudança fiscal. De fato, o Brasil fala que se você tiver 6 meses mais um dia residindo no Brasil, você é residente fiscal do Brasil. Então você precisa residir 6 meses total, no máximo, para você ser considerado um não residente fiscal do Brasil. E aí sim você seria residente fiscal de um outro país, né? Mas o fato de você ser residente não te traz responsabilidades financeiras. Nos Estados Unidos existe a questão do residente fiscal estrangeiro, que é mundial, que eles falam, que é quando você tem que pagar algumas mensalidades, alguns impostos, pelo fato de você ser cidadão americano. Mas o que mais pega dos Estados Unidos não é isso. Muitas empresas vão para os Estados Unidos como forma de livre comércio, né? Enfim, tem cidades, estados, que nem o pessoal vai muito para Delaware, onde você tem uma relação de imposto muito mais agressiva, muito mais barato, né? Seria tipo quase um paraíso fiscal, uma zona franca, em relação ao mundo. E essa zona franca, ela só tem uma legislação: você não pode vender para americano. Ou seja, todo mundo, por exemplo, eu sou brasileiro e digamos que eu seja cidadão americano também. Vou fazer um investimento em uma casa de câmbio muito famosa. Existem várias aqui, eu não vou citar nomes, mas tem várias com sede em Delaware. Quando eu vou fazer, eu tenho que colocar que eu sou americano e o meu imposto de lá é diferente, porque ela está vendendo para um americano. Então eu não vou fazer a mesma coisa de um brasileiro. Então o que pega muito é isso. Infelizmente os Estados Unidos, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, é onde estão as maiores empresas, os maiores negócios. Então acaba que os americanos, os descendentes de americanos que não residem nos Estados Unidos, acabam sendo muito impactados por essas questões fiscais. Cara, que interessante. Estamos tendo uma aula aqui com vocês, né, sobre cidadania, enfim, né, sobre essa possibilidade da pessoa ter um mundo, né, como seu palco para desenvolvimento de carreira, para um sonho de vida. E pelo visto, eu queria até saber de vocês, não existe nenhum ponto negativo, né, o fato da pessoa ter uma segunda cidadania. Vocês enxergam alguma coisa que prejudica a pessoa por ter uma segunda cidadania? Não, inclusive, não existe, zero, mas a pessoa pode abrir mão, tá? Eu posso ter a cidadania italiana, eu posso chegar lá e falar, não quero mais, e abrir mão da minha cidadania. Eu acho que nunca, né? Não conheço ninguém que tenha feito isso, mas é possível, né? Você não pode abrir mão das duas, né? Inclusive eu hoje, que eu tenho cidadania italiana e
brasileira, eu poderia também abrir mão da cidadania brasileira. Se não posso abrir mão das duas e ficar pátria, né? Isso não tem como. Mas não tem zero. Eu pago imposto a mais, eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer. Todo ano eu tenho que mandar. Cara, zero, assim. Não tem nada que te obrigue. No máximo, tem muita gente que tem a cidadania e nem lembra. E é isso, vai ficar ali na gaveta. O voto não é obrigatório? Pra sempre, tem que sabe? justificar Não é obrigatório. Não. O voto é um direito, né? Inclusive, recentemente a gente recebeu as cartas para eleição que teve, para votos que teve dia 8 e 9, agora de junho. E eu, por exemplo, não votei. E não é um problema ter votado, porque o voto é um direito e não uma obrigação. Diferentemente do Brasil. Então, cara, sinceramente. O Rô tava viajando, não conseguiu votar. Não tem problema nenhum, não tem que justificar, não tem que fazer nada. Tá, e não tem o perigo que nem tem aqui no Brasil quando o cara tira o título de eleitor de ser chamado pra ser mesário lá, por exemplo. Imagina, ele tá no Brasil, chega uma recomendação, sei lá, pra Itália, né? Ganha 3 dias de folga. Na Itália tem uma coisa muito diferente, que é muito legal, que lá eles usam o sistema de anagrafe. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, a gente faz o censo para poder saber mais ou menos como é a população, a idade média, onde elas vivem, etc. Na Itália, toda a estrutura passa pelo anagrafe, que é uma estrutura onde tem o documento de todos os italianos nascidos, reconhecidos, nascidos ou não na Itália. E aí ele divide em duas frentes diferentes. Tem a RE, né, Rafael, que são dos italianos... que são os italianos residentes na Itália. E aí, cara, ele sabe quem é o italiano. Por exemplo, eu tô residindo na Itália, ele sabe quem é o Rodrigo, sabe quantos anos eu tenho. Se eu casar, ele sabe que eu casei. Se eu mudar de casa, ele sabe que eu mudei de casa. E assim sucessivamente. E tem o AIRE, que é o anagrafe para italianos residentes no exterior. Esse residente no exterior, hoje, ele sabe exatamente. Eu mudei agora, há um tempo atrás, eu mudei de apartamento, né? Dentro da mesma cidade, eu mudei de prédio. E eu tive que ir lá e notificar a Itália. Entra aí como o único ponto negativo, diga-se de passagem. Tudo que eu faço na minha vida aqui, eu tenho que notificar lá. Se eu caso aqui, eu falo que eu casei lá. Se eu tive filho aqui, eu tenho que atualizar. E aí eu coloquei lá. Então eles sabem hoje quem é o Rodrigo, onde que ele vive, quantos anos ele tem, se ele é casado, se ele é solteiro, enfim. Tudo que acontece na minha vida hoje tem. Então ele não precisa fazer censo, né? Ele sabe exatamente a idade da população e tudo mais. Uma obrigação de todo italiano é manter seus dados atualizados. Não faz sentido você ser casado no Brasil e ser solteiro na Itália, né? Você tem que manter sempre atualizado. Mas assim, como o Rodrigo colocou, você é obrigado a fazer isso, mas eu não faço. Vamos falar, eu não fiz. Eu casei, separei, mudei de endereço e não fiz. Vou ser penalizado? Não. Vou ser multado? Não. O que acontece comigo? Nada. O que vai acontecer é, quando eu precisar de algum serviço do governo, exemplo, eu vou lá na embaixada renovar meu passaporte. Eles vão falar, cara, vou renovar seu passaporte só depois que você atualizar, colocar seu casamento, divórcio, e é um processo que demora às vezes 6 meses para fazer, e você não vai conseguir renovar seu passaporte até você atualizar a sua vida. Mas você não tem nenhuma punição por não ter feito, além, né, de não conseguir emitir o passaporte. Muito bem. Exatamente. Turma, eu queria saber agora assim, como é que vocês conseguem, né, agilizar esse processo de obtenção de cidadania, né? Quais são assim, as inovações que vocês trouxeram para esse mercado? Cara, engraçado, né? Esses dias eu tava conversando com um amigo, ele perguntou, cara, por quê, né? A gente tem 5 anos, tá? A cidadania For You, e somos a maior, né? A gente tem nem sei quantos colaboradores, 440, 430 colaboradores. Porra, é muita gente, muita gente. Direto, né? Indireto são mais de 1.000 colaboradores para poder tocar as nossas demandas. Lembrando que esses 430, a gente tá falando de pessoas CLTs, assim, é tudo certinho, é a galera que recebe lá 13º, plano de saúde, somos GPTW, né? Somos Great Place to Work, então somos uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. E aí muita gente pergunta, cara, como é que vocês conseguiram uma empresa que tem 5 anos, onde, como você mesmo colocou, Leandro, existem outras milhares de empresas, algumas até muito mais antigas do que a gente, tem empresa de 15, 20 anos, que às vezes tem lá 3, 4 colaboradores, outras de 20 anos que estão falindo, que quebram e deixam uma galera na mão, enfim. E como é que a gente conseguiu, né? Como é que a gente saiu de 5 anos de 3 colaboradores para 430 em franca expansão, fazendo expansão internacional? Acho que uma coisa que a gente teve, acho que primeiro foi assim, a gente primeiro foi muito centrado no cliente. Acho que foi um foco que a gente já teve desde o começo, e foco em tecnologia. Então, assim, a gente nasceu em 2019, né? Que é quando a gente comemorou agora os nossos 5 anos. Porém, na verdade, né? O CNPJ nasceu em 2019, mas a empresa, a gente começou a trabalhar em 2018, sem cliente, 1 ano desenvolvendo nossa plataforma. Então a gente ficou 1 ano desenvolvendo a plataforma,
Zero grana, zero vendas, zero nada. A gente não queria cliente porque a gente porque a gente entendia o seguinte: se eu pegasse algum cliente sem eu ter a plataforma, eu seria exatamente igual a todas as outras empresas. E é algo que a gente meio que não queria. A gente tinha até lá um livro, a gente falou, cara, o que a gente não quer? A gente não quer ser igual a todo mundo. A gente não quer, a gente fez várias coisas, cara, se eu pegar um cliente, eu sou igual a todo mundo. Não é isso que eu quero desenvolver uma plataforma. A gente subestimou o prazo de desenvolver a plataforma. E olha, eu como desenvolvedor, junto com meus amigos desenvolvendo, a gente falou que a gente ia desenvolver em 6 meses. A gente demorou 1 ano para ter a primeira versão. Então até a gente, assim, subestimou o prazo que demoraria. Então acho que uma coisa que a gente conseguiu muito legal foi colocar muita tecnologia, desenvolver a plataforma. Depois que a gente tinha a plataforma, que é algo que ninguém tem até hoje, assim, pô, a gente tem 5 anos, a gente falou, cara, depois que a gente vai ter, muita gente vai ter um app para o cliente acompanhar em tempo real. Zero, ninguém ainda conseguiu fazer. Então, a partir daí, cara, aí foi tipo, muito orgânico, sabe? Como é que a gente virou a maior empresa? Pô, a gente tem tecnologia, a gente focou, a gente tem uma meta que é nunca perder nenhum caso, então por isso que a gente fala que tem 30 mil processos ganhos, mas é meta, a gente não quer perder nenhum caso, então isso é obrigatório, né? Assim, a gente tá lá, é sonho que a gente tá lidando, né? Então para isso, toda a nossa plataforma tem que apoiar a gente a evoluir, a entregar assertividade, entregar rápido, ter transparência, orquestrar. Então acho que a gente conseguiu, né, criando tecnologias, fazendo algo assim, e acho que foi algo que, se perguntar pra mim e pro Rô, assim, lá em 2018, quando a gente estava desenvolvendo a plataforma, a gente já sabia que a gente queria ser grande. A gente falou, cara, a gente vai querer ser grande e tudo mais. Mas assim, grande, quantos colaboradores vocês vão ter? Na época, acho que eu falaria assim, uns 30, velho. Vai ter gente pra caramba, sabe? Gente infinita. E foi tão rápido, assim, a expansão, né? A gente reformou um escritório de 45 metros quadrados. Foi o nosso primeiro escritório. E a gente falava, cara, vamos ficar 2, 3 anos nesse escritório. E a gente ficou, o quê? 6 meses. No primeiro, cara, a gente gastou 6 meses reformando o escritório, 6 meses ocupando o escritório. Assim, foi horroroso, assim, sabe? E assim, eu fico imaginando como deve ter sido também... como deve ter sido complicado para vocês gerenciar o crescimento. Que não é um crescimento acelerado não é algo fácil de ser gerenciado, né? Então, se você tem uma ótima plataforma, você tem uma ótima estrutura, uma ótima filosofia por trás do negócio, mas o crescimento é sempre desafiador, né? E vocês conseguiram gerenciar isso de forma, enfim, né, magistral, pelo visto, né? Hipercrescimento tem um lado bonito e poético, né? Porque, pô, você tá em hipercrescimento, você sai na Forbes, sai na Exame, você arranja um bocado de amigos, foi muito legal, né? Pô, a empresa cresceu pra caramba, mas realmente tem essas dores, né? De como é que você... Uma dor muito grande é, cara, cada vez que você contrata muita gente muito rápido, a cultura da sua empresa muda. E vai mudar, a gente sabe que vai mudar. Como é que a gente consegue garantir que a cultura mude, e sempre tá mudando, mas que mude pro caminho, né? Mais ou menos pra direção que a gente acha que é a certa. Então, como é que a gente faz isso, sabe? Aí a gente tem que ir lá contratar muita gente de GG, a gente tem que ter muitos programas de capacitação, programa de cultura, programa assim, pra gente direcionar a cultura, a programa de seleção, tem que ser algo muito, muito, muito forte, né? Então a gente tem que contratar as pessoas muito certas. Então, assim, hoje a nossa contratação basicamente é fit cultural. Tipo assim, usa as skills, a gente fala, a gente treina em casa, mas fit cultural é o que a gente precisa contratar, a gente não pode errar. Então, assim, a gente tem que ter uma gama de gente, né? Aprender vários, né, skills novas, assim, né? Pô, eu e o Rô, de tecnologia, tem que aprender sobre cultura empresarial, aprender sobre contratação, aprender sobre lidar com muita gente. E a gente sabe que a gente está lidando, né? A gente até fala que a gente está lidando não com sonhos só dos nossos clientes. A gente tem 430 pessoas que sonham junto com a gente, né? Que estão comprando o nosso sonho junto ali, que estão sonhando, que a gente está mudando a vida dessas pessoas também. Então a gente vê que é uma responsabilidade absurda, né? Tudo que a gente faz na empresa, a gente afeta 430 pessoas. Então é aquela senso de responsabilidade que a gente tem que ter o tempo todo, né? Assim, a gente não pode esquecer de onde a gente veio e aonde a gente quer chegar, assim, é algo que tem que estar realmente, né, na mira o tempo todo, sabe? Galera, fantástico, né? Assim, o nosso podcast aqui é sobre dupla cidadania, né? Cidadania europeia, mas também podemos fazer um outro episódio sobre hipercrescimento. Esse é um assunto, assim... Boa, que a gente gosta, viu? Esse é um assunto que vale a pena a gente fazer um episódio exclusivo sobre isso. A gente precisa de um tempinho para conversar mesmo. Muito bem. Eu ia perguntar para vocês o que é mais fácil, o que é mais rápido, né, de se obter. Uma cidadania europeia, como a italiana, portuguesa ou espanhola,
espanhola ou a cidadania norte-americana. E eu estou perguntando porque eu tenho uma cunhada que ela é cidadã americana e outra que tem o green card, né? E essa que é cidadã americana, pô, ela teve que fazer uma prova lá e foi um negócio bastante complicado, tem que saber da história dos Estados Unidos, enfim. E aí eu queria saber se tem também, né, algo desse tipo nas cidadanias europeias. Não, as cidadanias europeias elas são mais simples em relação a isso quando a gente está falando de descendência, né? Então a gente está falando ali um filho de italiano, italiano é filho de português ou de espanhol, a mesma lógica. E a gente comprova tudo através de documentação. E pontualmente as pessoas vão lá fazer o reconhecimento, assinar no consulado e tudo mais e pegar a sua documentação. Parecido com isso, existe quando a gente fala de matrimônio. Quando é cidadania por matrimônio, existe um ritualzinho um pouco diferente, onde para a italiana, por exemplo, e para a portuguesa também, mas acaba que não afeta a gente, as pessoas precisam ter conhecimento intermediário do idioma. Então, na italiana, precisa ter o idioma B1, a portuguesa também precisa ter, mas no Brasil isso não impacta, né, porque a gente já tem por padrão, mas isso aí é algo a mais, né? E você vai fazer meio que uma espécie de jura-bandeira. Diferentemente de diversos outros países. Quando a gente está fazendo essa naturalização também, é algo que é um pouco subjetivo. Então, por exemplo, como eu te falei, tá, Leandro, cidadania não se perde. Então, assim, minha filha é filho de italiano, que eu sou filho de italiano, e ela vai ter direito de cidadania italiana e não se perde. Né? Não tem como eu entrar com o processo de cidadania italiana dela, ou o consulado falar, não, dela a gente não quer fazer, não. Não tem. Sabe, exemplo, Fernando Beiramar ou qualquer criminoso tem a cidadania, né, tem a ascendência europeia. A gente pode fazer a cidadania dele, ele vai ter a cidadania. Isso não tem como tirar. Porém, quando a gente está falando, por exemplo, de cidadania, né, que já é mais subjetiva, que aí sim, a Itália ela pode conceder, né, ou não. Naturalização. Então, por exemplo, essa de casamento pode ser perfeita, a gente tem que colocar antecedentes criminais, a pessoa não pode ter nada, a vida dela pode ser maravilhosa. A Itália pode falar, não, beleza, não tem o que fazer, é subjetivo os critérios. A gente nunca viu ninguém que perdeu, né? Até hoje nunca viu ninguém que não tinha nenhum antecedentes criminais, etc, fez naturalização e não foi reconhecido. Porém, a partir de amanhã, a Itália pode falar, não quero mais, nego pra todo mundo, e é isso, sabe, assim, não, igual a americana, né, não é uma lei, uma regra que se a pessoa cumprir essa e essa etapa, ela pode ir na justiça brigar que ela vai ter, porque é um direito que ela tem e tudo mais, né, são coisas mais subjetivas, assim. Muito bem, galera, para a gente concluir, né, o Rafael falou o seguinte, eu sei de onde a gente saiu e onde a gente quer chegar, e aí eu fiquei curioso, né, quais são os próximos passos, onde é que vocês querem chegar com a Cidadania for You e como é que vocês enxergam, né, o futuro dos processos de cidadania. Boa. A gente tinha uma visão, assim, quando a gente criou a empresa, né? Então, assim, a nossa visão era ser a maior empresa do Centro-Oeste, depois a gente cresceu em ser a maior empresa do Brasil, e agora, né, a gente mudou recentemente, né, um ano, na verdade, para ser a maior empresa da América Latina, então a gente já expandiu para o Uruguai, então a gente abriu um escritório lá, então a gente está fazendo a cidadania lá pro uruguaio, né? Então cidadania italiana para quem é uruguaio e tudo mais. A gente quer expandir, continuar a expansão pela América Latina. Então, assim, a gente hoje, né, pelo todos os bens que a gente já fez e tudo mais, a gente acha que a gente é a maior do mundo, acho que não tem nenhuma empresa hoje do nosso tamanho, porém a gente não tá no mundo inteiro, né? Então, assim, a gente quer, sabe o jogo de War? A gente vai combinando, né, vai dominando as áreas. Então a gente tá aqui meio que no quintal do Brasil, aqui, vamos lá no Uruguai, vamos na Argentina, a gente vai aqui mudando até a gente ir subindo aqui, pelo menos pra América mesmo. É um mercado que existe em muitos outros países, assim. Por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, Estados Unidos. Então, assim, tem muito por onde a gente crescer. Fora no Brasil, né? No Brasil, como você mesmo colocou, Leandro, existe milhares de empresas e tudo mais, né? Então a gente já se consolidou, mas a gente quer cada vez mais ainda, né? Mostrar que somos maiores, quer entregar com mais qualidade, mais assertividade, criar novas tecnologias. Então, assim, onde a gente quer chegar, acho que é isso, tipo um joguinho e colocando nossos pininhos, né? Vinhos, né? Bordeaux, com a camisa do Rô, no mapinha, assim, sabe?
Galera, bom, eu curti demais aqui a história de vocês, um case fantástico aqui pro Café com ADM e também, lógico, também eu vou aqui terminar esse Café com ADM, já vou mandar aqui mensagem aqui pra minha mãe, quero saber, ó, quem são os parentes que a gente tem, vamos ver esses Vieira aí, se a gente pode entrar com algum processo. Vamos nessa. Mas eu curti demais. A maior parte das pessoas que tem cidadania não sabem que tem direito à cidadania. É verdade. 30 milhões, cara, 30 milhões. 30 milhões só de italiana, né? Se a gente for falar italiana, portuguesa, espanhola, a gente tá passando de 60 milhões de pessoas aí. Nossa, as pessoas simplesmente elas não sabem que tem direito. Então, é engraçado que muitas das vezes meus amigos fazem essa pergunta, essa piada, né? De cara, vai lá, descobre, dá um jeitinho pra descobrir se eu tenho, e às vezes a gente vai atrás e descobre que tem. Caramba, eu não sabia que tinha. Então vamos nessa, né? Hoje, bora nessa, aí segue o bonde, né? Mas é engraçado isso, que as pessoas, hoje o maior trabalho que a gente tem não é convencer que a gente é a melhor ou o maior. O maior trabalho que a gente tem é convencer as pessoas que elas podem ter direito à cidadania italiana. E elas não sabem. Esse é o maior dificultador, que é uma evangelização ali, né? Para que a pessoa tenha esse direito e ela não sabe. Hoje é o principal gargalo que a gente tem, né? Muito bem. E é o mercado, assim, agora vocês falando, né? O mercado de vocês, ele é praticamente infinito, né? Porque você está colocando que 30 milhões de pessoas têm direito. No Brasil, 600 mil pessoas têm cidadania, né? São italianos que vieram morar no Brasil e pessoas no Brasil que reconheceram a cidadania, então a gente está falando aí de algo absurdo, né? Fora a cidadania espanhola, portuguesa e tudo mais, né? É um mercado realmente gigantesco, assim. E acho que o AI vai muito do que a gente quer, né? Realmente é desburocratizar, né? Tanto é que a gente fala que a burocracia é nossa e a cidadania é sua. Então é você ficar no conforto da sua casa, acompanhando tudo do sofá. Bom é isso que a gente quer que você faça. Muito bem. Galera, eu queria passar para a turma, então, aqui, os contatos de vocês aqui para a galera. Quem quiser saber mais sobre a Cidadania for You, queria que vocês passassem site, redes sociais, o que a gente pode acompanhar aqui para entrar em contato com vocês também. Boa. Cidadania for You é cidadania 4U, né? Número 4, letra U.com.br, né? O Instagram é igual, Cidadania for You, Facebook, Twitter, enfim, a gente está em várias redes sociais e no LinkedIn também. No LinkedIn também você encontra tanto eu como o Rô, né? Rodrigo Genesini, Rafael Genesini. A gente está lá, a gente sempre conversa com o pessoal e tudo mais, a gente gosta de falar sobre negócios, sobre processo, sobre hipercrescimento, né? Então a gente está aí à vontade para trocar, fazer esses bench. Show de bola, turma! Pessoal, queria agradecer vocês aqui pela presença no nosso Café com ADM, né? Uma aula, assim, um episódio que, enfim, né? Esse vai ser um daqueles, tipo a nossa notícia lá dos sefarditas lá de trás, quando a galera procurar aqui como obter cidadania europeia. Os caras vão cair aqui nesse Café com ADM. Esse aí que... Muito bem. Pô, Leandro, eu agradeço demais o papo aí, foi incrível, viu? Valeu demais, turma. Muito obrigado, Leandro. Valeu também, Rafael e Rodrigo. E você, o que você achou do nosso Café com ADM de hoje? Eu achei sensacional, já estou pilhado aqui para ir atrás da minha cidadania europeia. Tenho certeza que você que assistiu esse Café com ADM ou ouviu também. E, ó, pessoal, vou pedir aqui um negócio para vocês. Não deixe esse conhecimento aqui, essa experiência que foi compartilhada aqui hoje pelo Rafael e pelo Rodrigo, ficar só com você. Compartilha com quem vai tirar proveito desse material. Tenho certeza que você conhece alguém que tem esse plano, né, de obter uma cidadania europeia, de morar no exterior. Enfim, esse episódio de hoje aqui caiu como uma luva e com certeza vai ser de muita utilidade para essas pessoas. Então, compartilha esse episódio e na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Tô com outra caneca aqui hoje, né? Mas tá valendo. Valeu, galera. Até a próxima.